Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Que bom estarmos juntos nesta manhã de quinta-feira, hoje 28 de março. Hoje comemora-se o dia do diagramador e dia do revisor. São pessoas que trabalham preparando matérias que muitas vezes está no prelo para ser lançado e aí precisa de ter um revisor para fazer toda aquela revisão do que está sendo publicado. Parabenizamos a todos vocês pelo magnífico trabalho realizado. Hoje estaremos trazendo uma mensagem que nós transmitimos num culto de missões em nosso templo sobre o que está escrito lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo nos diz lá: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí, no verso 17, nós vemos Paulo concluindo que ele descobrira que é pela fé, e não por obras, que nós alcançamos o perdão e a salvação das nossas almas. É o que nós vamos logo mais transmitir. Antes, porém, desejamos fazer uma oração por você que está conosco nesta manhã. Pai, te pedimos, agradecidos por esta oportunidade, a tua bênção sobre cada telespectador, para que tu fales ao nosso coração através de toda esta mensagem. E a tua palavra nesta manhã venha de encontro às necessidades espirituais, morais e sentimentais de cada telespectador. Fala-nos através desta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e o verso 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e o versículo 17, onde nós estaremos trazendo a palavra que Deus colocou no nosso coração. Mesmo sentados, vamos ler. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Vamos ainda curvar as nossas frontes e vamos orar. Louvamos-te, ó Pai, rendemos-te graças porque tivemos nesta noite a oportunidade de ouvir esse depoimento, esse testemunho do teu servo, que embora tão jovem, mas já tem a visão da obra missionária e também do compromisso que nós temos para com o mundo, diante do desafio e da ordem imperativa do Senhor Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Te louvamos pela vida de Israel, que aproveitou esse período de férias e dedicou, e ofertou, e ofereceu, e dedicou totalmente a obra de evangelização ali naquela região, e eu creio que os frutos que ele colheu, Senhor, só na eternidade poderemos avaliar o que foi plantado, a semente que foi plantada naqueles corações. Como nos diz a tua palavra, a semente, quando cai em boa terra, ela se reproduz de 10 a 30, a 60 e até 100 por um. E nós cremos que isso, um dia, ele certamente verá esse resultado. Pedimos-te agora que tu fales ao nosso coração, através de toda essa escritura que lemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, ultimamente eu tenho trazido sempre aqui aos domingos mensagens que eu tenho colocado um título, porque geralmente um título ele traz uma certa diretriz, a gente passa a ter uma noção do que vamos ouvir. E eu, aproveitando essa palavra do apóstolo São Paulo, escrevendo na carta aos Romanos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, me veio também à mente uma palavra que eu queria trabalhar nesta noite, com o título: a vergonha para o Evangelho. E a gente precisa entender o sentido das palavras de Paulo. Porque Paulo, ele usou essa expressão: porque, pois não me envergonho do Evangelho de Cristo. Como se o Evangelho fosse algo vergonhoso. Não era isso que Paulo estava dizendo. Vocês vão entender o sentido das palavras do apóstolo São Paulo. Enquanto nós meditávamos nesta escritura, nós procuramos descobrir por que Paulo usou essa expressão. Pois não me envergonho, como se o Evangelho fosse algo que causasse uma vergonha àqueles que confessam ou que decidam a seguir ou a professar a sua fé no Evangelho. Não se trata disso. Paulo não estava dizendo absolutamente nada disso. Quando lemos essa passagem, precisamos avaliar ou analisar por que o apóstolo Paulo usou essa expressão ao afirmar: não me envergonho do Evangelho. Preste atenção. Um homem como o apóstolo São Paulo, que não era um homem sem formação, não era um homem sem cultura, não era um homem desinformado. Segundo nós vemos o relato bíblico, este homem chamado apóstolo Paulo, ele aprendera tudo acerca da lei, aos pés de um homem erudito da época, um homem culto, chamado Gamaliel. E este homem, chamado Gamaliel, era um fariseu, membro do Sinédrio, doutor da lei judaica, mestre, considerado um PhD da época, em termos de conhecimento cultural e religioso. E Paulo, que aprendera aos pés de Gamaliel, tinha realmente tudo para ser um homem sapientíssimo, como ele o era, como ele fora. Porém, inclusive, depois da sua conversão e do seu encontro com Jesus a caminho de Damasco, este Paulo, quando caiu do animal, não sabemos se era um camelo, ou se era, possivelmente era um camelo, porque era o veículo de transporte da época, não era um cavalo, geralmente era camelos, porque o camelo ele anda léguas e léguas, ele quilômetros e quilômetros, sem precisar sequer de beber água, porque ele toma água suficiente que dá para atravessar quilômetros no deserto. Possivelmente Paulo estava montado num camelo, e quando o Senhor se revela a ele, Paulo estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, com carta branca, e este homem tem um encontro com Jesus, cai do cavalo, do animal, do camelo, se foi camelo, possivelmente, e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ali naquele exato momento, Paulo teve não apenas um encontro com Jesus, mas algo que mudou a vida dele, transformou a vida dele. Quando ele se levantou dali, não era mais Paulo, passou a se chamar Saulo de Tarso. Saulo de Tarso passou a se chamar Paulo. E esse homem, depois daquele encontro com Jesus,
nunca mais foi o mesmo. A vida deste homem foi transformada de modo que o grau de conhecimento, a cultura, tudo que ele tinha, ele diz em outra parte que para ele tinha aquilo tudo como um refúgio, como esterco. E aí Paulo encontrou muitas dificuldades para persuadir os judeus da experiência que ele tinha vivenciado com Jesus ao se encontrar com ele a caminho de Damasco. Porque para aqueles que conheceram quem era Paulo, seria para aqueles judaizantes um rebaixamento, uma falta de preparo, uma falta de muita coisa, como quem diz assim: rapaz, eu lhe conheci, você é um homem totalmente diferente, não como você agora se passa a defender esse evangelho de um sujeito chamado Jesus de Nazaré. É tanto que ele, quando falou sobre a sua experiência, ele disse para os judeus: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois até o dia de hoje. Ou seja, tratava-se de alguém culto, de alguém preparado, de alguém erudito, de alguém extremamente conhecedor de tudo que diz respeito às leis, às práticas do judaísmo, a formação que ele tinha religiosa. Porém, depois de sua conversão, sendo chamado e apelidado por muitos como ele agora faz parte dos do caminho, que na época era assim que eram taxados. Por que os do caminho? Porque Jesus, quando aqui esteve, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eram chamados e taxados de os do caminho, e também eram apelidados o seguinte título: os do caminho, que era na época taxado também de nova seita, conforme está lá em Atos 24, verso 5. Inclusive eu quero citar esse texto, ao pé da letra diz assim: porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Era assim que eles eram taxados, seitas do Nazareno. Era como se eles estivessem dizendo assim: olha, Paulo, você era um homem totalmente aceito pela nossa sociedade, um homem preparadíssimo, um homem culto, e agora você se rebaixou, você se humilhou, você passou a se tornar um destes da seita do caminho dos chamados nazarenos. Era essa a questão, e foi esse o motivo pelo qual Paulo disse: não me envergonho do evangelho de Cristo. Pois os cristãos, como dissemos, eram taxados e menosprezados, daí serem chamados também os do caminho, ou os da seita dos chamados do caminho. Está lá em Atos 19, verso 9. Então, visto que alguns deles mostravam empedernidos, seus corações endurecidos para o cristianismo e para o evangelho, para a crença no evangelho, da mensagem do evangelho, vendo agora um homem que era totalmente admirado por todos, pela sua cultura, pela sua formação, suas atitudes e até contra o cristianismo, contra o evangelho, esses homens então passaram a ver Paulo com desdém, com certo desprezo. E pelo texto que nós lemos aqui, visto que alguns deles se mostravam assim indiferentes para com o apóstolo São Paulo, tendo apartado-se deles, inclusive
cortado todo o relacionamento diante daquela amizade que tinham a Paulo e a admiração que tinham por ele, ele então passou a mostrar que aquilo que causava vergonha para eles terem perdido aquela impressão que tinham acerca de Paulo, como um homem religioso, como um homem que era conhecedor das leis, que aprendera aos pés de Gamaliel, e de um outro sujeito chamado também Tirano, que era professor, tinha como uma espécie de uma proprietário de uma espécie de uma escola de filosofia da época, conforme vemos lá no livro também de Atos, capítulo 26, isto é, capítulo 19, versículo 9. Tirano, este era o nome dele, não era porque ele era um tirano, não, é porque era o nome mesmo dele. Esse sujeito, ele tinha como uma espécie de era proprietário de uma faculdade de filosofia, e Paulo passou 2 anos dando aulas lá, ensinando. Então, quando Paulo se converte ao cristianismo, ao evangelho, disseram, ele parece que ficou meio pirado. Inclusive, quando Paulo estava fazendo um depoimento diante de Festo, o rei Agripa esteve lá com ele para ouvi-lo, que estava curioso de querer ouvi-lo, saber por que Paulo tinha mudado de uma situação muito privilegiada, muito admirada, agora para uma situação humilhante, lá, como se estivesse se rebaixando. Então diz o texto que Paulo, ele simplesmente diante do rei Agripa, está lá em Atos 26, 19, ele diz, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Ele continuou retrucando Festo, porque quando Paulo disse, se eu não fui desobediente à visão celestial, ele disse, estás louco, Paulo, estás louco. As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas, bem sei que tu acreditas. Então, eles se admiraram da condição em que Paulo tinha anteriormente e a que ele passou depois da sua conversão. E aí ele, diante daquele diálogo, ele disse, ó rei Agripa, porque ele tinha dito, depois que ele fez essa explanação, ele disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Está lá nos versos 26 a 29, é o que Paulo disse, por pouco ou por muito, menos que você esteja algemados como eu com essas algemas. Então Paulo estava falando de uma experiência que ele tinha vivenciado, que ele tinha vivido, que ele tinha experimentado, que para alguns daqueles ele tinha se rebaixado, ele tinha caído de posição, e é por isso que Paulo diz, olha, não me envergonho deste evangelho, porque este evangelho é o poder de Deus, que transformou a minha vida. Eu era um mero religioso, mas me tornei um discípulo, seguidor de Jesus. Ele estava falando disso, por isso que ele disse, não me envergonho. Para vocês é vergonhoso eu ter deixado aquela posição que eu tinha de admiração, de cultura, de tudo que é de conhecimento, e agora me tornei do caminho e considerado um desses que fazem parte da seita do caminho. Quero dizer para vocês que isso não me envergonha. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Daí essa declaração, não me envergonho. Ou seja, ele reconhecia que aquele encontro que ele tivera com o Senhor lá a caminho de Damasco, quando lhe aparecera, era suficiente para quem desconhecia a verdade, para quem era ignorante quanto à verdade do evangelho.
e que por causa da sua ignorância perseguia os cristãos, porém ele agora não podia negar que a sua vida tinha sido restaurada, transformada, libertada de toda aquela ignorância religiosa. E é exatamente isso que o Evangelho faz e promove no coração das pessoas quando se encontram com Jesus. Nesta noite nós ouvimos o depoimento aqui do irmão Israel, este jovem, que saiu daqui lá para aquela região, Cabo Verde, né? E lá teve a oportunidade de ganhar várias pessoas para Jesus. Talvez muitas dessas pessoas que ele alcançou eram religiosas, eram pessoas que tinham já a sua religião. Mas dado aquele conhecimento que passaram a ter, por isso que a Bíblia diz: examinai as Escrituras Sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Errais e não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Então ali foi no exato momento em que Paulo pôde realmente dizer e fazer suas essas palavras: não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho me alcançou, transformou a minha vida, me libertou. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que Paulo disse primeiro do judeu e também do grego? Porque de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 a 13, a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu. Quem eram esses seus? Os judeus. Porém não os receberam, não o aceitaram. Mas diz o texto: mas a todos quantos o aceitaram, a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Por isso que quando a gente prega, sempre a gente faz um apelo: quem quer aceitar Jesus, quem quer receber, quem quer fazer a sua confissão de fé. Por isso que Paulo diz primeiro dos judeus, foi para os quais Jesus veio. Mas já que eles não aceitaram, Deus deu-lhes o direito de se tornarem aqueles que creem e confessam a receberem Jesus. Os gregos são gentios. Martinho Lutero, que também era um homem extremamente religioso, inclusive ano retrasado, celebrou-se os 500 anos da Reforma Protestante. Nós estivemos visitando a cidade de Heidelberg, Genebra na Suíça e Berna na Suíça, e lá nós vimos, in loco, a história da reforma, visitando museus, visitando locais aonde realmente Martinho Lutero, depois de muita luta, depois de muita pesquisa, concluiu que exatamente esse texto, Romanos 1, 16 e 17, era a resposta que ele buscava na religião, era a resposta que ele encontrara depois de ter realmente descoberto que não é por obras, mas pela fé. Pois pela graça sois salvos mediante a fé, que não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, essa é a exegese, a explicação porque Paulo disse: não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Não é que o Evangelho causa vergonha a ninguém, mas é porque para aqueles da época de Paulo estavam achando que Paulo você caiu de produção, Paulo você saiu de uma posição privilegiada, bastante admirada, agora você está junto a essa classezinha de pessoas, da plebe, gentinha. Embora que o Evangelho alcançou um Nicodemos, que era maioral dos publicanos, né? Um Zaqueu, que era cobrador de impostos, um Lucas, que era médico. O Evangelho não é só para gente simples e pobre, é também para gente nobre, para gente. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados, todos. Só que também o Evangelho diz que o Evangelho, quando foi proclamado, o próprio Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Que geralmente os poderosos, os mais nobres, aqueles que têm um certo poder aquisitivo, que têm uma certa condição cultural muito elevada, se prevalecem do conhecimento e acham que aceitar o Evangelho é algo que vai diminuir a sua postura, a sua posição social. Porque confiam muitos também no dinheiro, na posição, na cultura, no que eles conhecem, no grau de conhecimento. Porque dificilmente a gente vê uma pessoa muito preparada, muito culta, aceitar o Evangelho.
E quando Paulo usou essas expressões aqui, essa expressão, não me envergonhe, foi exatamente para dizer para aquela gente, em resposta a vocês estarem admirados, porque acham que eu baixei de nível. Quero dizer para vocês que esse evangelho é o poder de Deus que transformou a minha vida. Essa, portanto, é a razão dessa expressão. Mas eu quero nesta noite, oportunamente, aproveitar essa expressão e dar um título a esta mensagem: a vergonha para o Evangelho. Digam comigo, a vergonha para o Evangelho. Vamos dizer mais uma vez? A vergonha para o Evangelho. Nós estamos muito familiarizados com a expressão de um jornalista muito conhecido no Brasil. Você já sabe o nome dele? Boris Casoy, âncora de um jornal, de uma das nossas emissoras televisivas de todo o Brasil. E todas as vezes que ele se depara com alguma notícia contundente, seja na área política, seja na área empresarial, seja na área religiosa, diante dos escândalos, diante dos percalços que realmente impactuam a gente e deixam a sociedade de boca aberta. Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Lamentamos porque temos que fazer esta interrupção, mas você amanhã deverá ouvir a continuidade. Nós transmitimos esta mensagem durante um culto de missões em nosso templo, baseada no texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Só tenho que agradecer a você que esteve conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã, se Ele assim nos permitir. Tenha um dia abençoado e até amanhã. Eu não tenho nada que não venha de Deus. Eu não me exalto, pois eu sei quem sou, pobre pecador, de quem Deus teve compaixão. Estou plenamente convencido, a minha riqueza, que minha riqueza não está aqui. Pouco me importa o que ganhar, nada me importa o que perder. Sei que o meu tesouro está no céu, tudo que eu tenho é de Deus. Estou plenamente convencido que minha riqueza não está aqui. Não são coisas. Pouco me importa o que ganhar, nada me importa o que perder. Sei que o meu tesouro está no céu, tudo que eu tenho é de Deus. A minha família é de Deus, o meu ministério é de Deus, a minha igreja é de Deus, os meus projetos são de Deus, a minha casa é de Deus, os meus filhos são de Deus, minhas posses são de Deus, a minha vida